Subsídio Livro de Apoio Lição 12 A Liderança de Paulo. Lições Bíblicas Quarto Trimestre de 2022. Lição 12. A Liderança de Paulo. Texto principal. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Atos 9:15. Resumo da lição. Paulo foi um dos líderes mais importantes da Igreja do primeiro século. Ele é um modelo de uma liderança bem-sucedida. Texto bíblico. Atos 20:18-24. E, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho de Evangelho da graça de Deus. Introdução. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento. Mas o que fez deste apóstolo alguém tão importante? Veremos nesta lição. O modelo de liderança, as qualidades e a prática deste grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi um imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Primeiro tópico. O caráter ministerial de Paulo. Primeiro subtópico. O início de tudo. Segundo subtópico. O treinamento. Terceiro subtópico. O princípio de autoridade. Segundo tópico. A liderança de Paulo. Primeiro subtópico. Uma liderança íntegra. Segundo subtópico. Uma liderança conduzida por Deus. Terceiro subtópico. Uma liderança confiável. Terceiro tópico. Aspectos práticos da liderança de Paulo. Primeiro subtópico. Paulo conhecia suas limitações. Segundo subtópico. Paulo estava disposto a se sacrificar. Terceiro subtópico. Paulo tinha responsabilidade. Agora vamos para o livro de apoio para deixar o subsídio de auxílio à lição. Estudo 12. A liderança de Paulo. É impossível tratar sobre liderança cristã sem que haja menção do apóstolo Paulo. A sua liderança aparece no horizonte como o sol, pois é marcada pela fidelidade, o que faz dele um dos líderes mais admirados em toda a história da cristandade. E não só isso. Ele também se tornou um padrão a ser seguido por aqueles que desejam a excelente obra do episcopado. 1 Timóteo 3:1. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo tem sido considerado por muitos como a maior liderança do cristianismo. Mas, afinal, o que fez desse apóstolo alguém tão importante para o início e o avanço do cristianismo?
o seu desenvolvimento e a sua manutenção até os dias atuais. Este capítulo propõe uma abordagem em torno do modelo da liderança de Paulo sob o ponto de vista do seu caráter, do seu modelo e da sua prática. Com isso, o propósito é de reafirmar a necessidade de toda a liderança cristã na atualidade atentar para o modelo de liderança de Paulo e buscar imitá-lo. Assim como ele foi um imitador de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Para isso, serão apuradas a sua personalidade, a sua espiritualidade, as suas atividades missionárias e pastorais e, por fim, a sua teologia. O caráter ministerial de Paulo. Além de ter sido um líder formidável, Paulo também foi um grande teólogo, um grande missionário e um dos maiores plantadores de igreja que o cristianismo presenciou. Pelo seu labor e incansável trabalho, igrejas foram plantadas na província da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Paulo também foi um proeminente escritor, tendo enviado cartas na intenção de fortalecer, discipular, disciplinar, exortar, encorajar e até mesmo expor as suas fraquezas e necessidades. As suas obras têm sobrevivido ao teste do tempo e dos críticos literários. Um homem pequeno, conforme o significado do seu nome, porém grande nas suas contribuições. Oriundo de Tarso, teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco e, consequentemente, a vida transformada, Atos 9:1-9, enquanto perseguia a Igreja de Jesus pelo excesso de zelo que ele tinha pela lei, Filipenses 3:6. O início de tudo. Mesmo obtendo uma experiência extraordinária de conversão e insistindo veementemente que a aparição do Jesus ressurreto a ele foi tão real quanto as aparições testemunhadas por Pedro, Tiago e muitos outros na primeira Páscoa e nos dias que a seguiram. Paulo não ousou pregar de imediato e nem mesmo implantar igrejas logo que se converteu, mas dispôs-se a aprender e dedicou-se em preparar-se durante por um longo período. É preciso dar ênfase ao intervalo que há no texto bíblico sobre a vida de Paulo que está entre Atos 9:20 e 21 e Atos 9:22. Note que ele é visto apenas declarando Jesus como o Filho de Deus na primeira parte, enquanto é encontrado esforçando-se e confundindo os judeus na segunda. Pois não só comunicava, como também explicava a respeito de Cristo. E isso denota um aprofundamento da sua compreensão a esse respeito. Sendo assim, onde, quando e quem treinou e preparou Paulo? Antes da sua conversão, Paulo foi instruído intensamente, vindo a tornar-se um grande conhecedor das línguas originais das Escrituras. Por isso, quando se converteu, ele já tinha uma grande bagagem de conhecimento, como se vê nas quase 90 vezes em que ele cita explícita e implicitamente referências hebraicas. Paulo tinha familiaridade com os textos antigos, Atos 22:3. Além do preparo intelectual, cultural, filosófico e religioso do seu povo. O próprio apóstolo relata na Epístola aos Gálatas que o evangelho que o capacitou a exercer liderança no cristianismo, primeiro, não lhe fora confiado por homens, mas pelo próprio Cristo, Gálatas 1:11 e 12. Segundo, a revelação que recebeu de Cristo foi-lhe dada enquanto ele estava na Arábia. E isso como resultado de uma escolha soberana de Deus, Gálatas 1:17. O desenvolvimento ministerial de Paulo.
Portanto, começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que, por meio de revelação, o fez compreender a palavra de Deus, preparando-o para a grande obra que veio a ser confiada a ele. O treinamento, de posse da experiência da sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como o Filho de Deus. O apóstolo Paulo dirigiu-se a Jerusalém depois de 3 anos, Gálatas 1:18. A sua experiência em Jerusalém não foi tão agradável. Para falar a verdade, foi extremamente maçante. Pois, primeiro, ele foi temido pelos irmãos da igreja em Jerusalém, Atos 9:26. Segundo, alguns helenistas buscavam matá-lo, versículos 28 e 29. Terceiro, além de ter sido rejeitado pelos irmãos da igreja em Jerusalém, o próprio Senhor dispensou o seu serviço naquela cidade, Atos 22:17 e 18. Quarto, a sua saída promoveu a paz e, de certa forma, contribuiu com o crescimento da igreja, Atos 9:31. Diante de tamanha decepção logo no início do seu ministério, o que restou para Saulo foi retornar para Tarso, a capital da província romana da Cilícia, a sua cidade natal, onde ficou por longos 14 anos. Só então pôde ser usado por Deus de maneira efetiva, eficaz e sobrenatural, Atos 9:30. Sendo assim, somando os 3 anos em que ficou entre a Arábia e Damasco após a sua conversão, Gálatas 1:18, e esses 14 em Tarso, o extraordinário apóstolo dos gentios ficou mais ou menos 17 anos no anonimato, tendo de andar com Deus antes de andar entre os homens para falar-lhes das maravilhas divinas. A parte fundamental do caráter ministerial de Saulo é a verdade de que ninguém será totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. O princípio de autoridade. Outro aspecto muito presente na constituição do caráter ministerial de Saulo foi a sua relação com o que tem sido chamado de princípio de autoridade, do qual uma das principais ênfases é de que não há quem possa liderar sem que esteja submisso a uma liderança. Antes de liderar, Saulo precisou aprender a ser liderado. Antes de exercer autoridade, ele teve de submeter-se a uma autoridade. Em um tempo de crescimento e avanço do evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou a Barnabé e Saulo que fossem separados para a obra missionária, Atos 13. 1-3. Essa foi a norma do serviço cristão para a igreja em Antioquia e especialmente para a liderança de Saulo. Conforme comenta Ralph Earl, os 2 missionários não foram apenas libertados pela igreja para este trabalho, mas também foram enviados pelo Espírito Santo. Versículo 4. Esta é a melhor combinação. Ser chamado por Deus e enviado pelo seu Espírito e, ao mesmo tempo, ser ordenado pela igreja e enviado com a sua bênção. Por meio do seu desenvolvimento e crescimento espiritual e a sua submissão aos líderes da igreja em Antioquia mediante o serviço prestado, Saulo pôde ser confirmado pelo Espírito Santo para a missão de liderar outras pessoas. Essa combinação é perfeita. Conforme escreve o historiador Justo L. Gonzalez, a devoção pessoal e a busca pela vontade de Deus em nossa vida são de importância fundamental. No entanto, a isso se deve acrescentar o discernimento da comunidade de fé que, com muita frequência,
pode ver em nós danos e deficiências que nós mesmos não reconhecemos e cujo julgamento, portanto, deve ser levado em consideração. É imprescindível observar duas coisas na igreja em Antioquia. Primeiro, havia uma lista de profetas e doutores que serviam na igreja. O primeiro dessa lista foi Barnabé. E o segundo, Saulo. Indicando que Deus escolhe tanto o primeiro quanto o último da lista. Segundo, o texto diz: Apartai-me a Barnabé e Saulo. Atos 13:2. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária, e não Saulo. Isso mostra que havia mais um tempo na vida de Saulo para o desenvolvimento da sua liderança. Por meio do serviço prestado à Igreja de Deus sob a liderança de Barnabé, Deus investiu no preparo de Saulo e, com isso, fortaleceu as suas bases cristãs e forjou o seu caráter ministerial. A liderança de Paulo. Muito se fala sobre o exercício de liderança hoje. As pessoas, num momento ou outro da vida, desejam tornar-se líderes, sempre almejando ter êxito nessa tarefa. Há muitos significados para a liderança. Por exemplo, há quem pense que ser líder é ser visto em destaque, ou mesmo ser isento de responsabilidades. Há, ainda, quem pense que ser líder é ter sido promovido. Entretanto, nem sempre se dimensiona o alto preço da responsabilidade e todos os desafios inerentes a esse posto. É preciso um resgate do verdadeiro conceito de liderança: serviço, integridade, fidelidade e sofrimento. Ao tratar do assunto sobre liderança cristã em 1 Coríntios 4, Paulo tem como objetivo desfazer alguns mal-entendidos que ocorreram naquela igreja por meio de dissensão, contendas e partidarismo, 1 Coríntios 1, 10 e 13, que prejudicavam e minavam a fé dos irmãos, impedindo o crescimento da igreja. Lembrando que o assunto primário dessa carta aos Coríntios não é sobre conselhos práticos para uma liderança genuinamente eficaz, mas, sim, o de apontar princípios capazes de direcionar o exercício do ministério de maneira genuinamente bíblica. 1 Coríntios 4:6. O propósito desse ponto é o de mostrar a integridade da liderança de Paulo, o quanto ele foi dirigido por Deus como líder cristão e a confiabilidade do seu ministério. Uma liderança íntegra. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, integridade é o estado e qualidade de ser eticamente sólido, moralmente bem ajustado e inteireza. Embora a integridade tenha conotação direta com aspectos morais, ela não diz respeito somente a isso, mas abrange todas as áreas da vida humana. A expressão íntegro também tem relação com aquilo que é inteiro, integral e completo, vindo a ser o contrário de parcial ou apenas uma parte. Na prática, um íntegro pode, portanto, ser considerado uma pessoa determinada e que firmou no seu coração o objetivo de completar a sua missão, seja ela na vida ou naquilo que se propõe a fazer. No seu discurso de despedida da liderança da igreja que estava em Éfeso, o apóstolo Paulo reafirmou o seu compromisso com a integridade da sua vida e, consequentemente, do seu ministério, como se vê naquilo que falou sobre: primeiro, o seu comportamento entre os irmãos, Atos 20, 18 e 19. Segundo, os seus sentimentos e as suas adversidades,
versículo 19. Terceiro, a sua fidelidade no ministério da pregação, versículos 20 e 21. Quarto, o desprendimento quanto à sua própria vida, versículo 24. Quinto, o seu comportamento ético diante das questões básicas da vida humana, versículo 35. Esse relato confirma a integridade com que Paulo conduziu a sua vida, confiando ao Senhor cada área dela e dedicando-se inteiramente em favor da expansão do reino de Deus na terra e da edificação da igreja. A recompensa da sua integridade é demonstrada no amor demonstrado pelos anciãos da igreja que estava em Éfeso, versículos 37 e 38. A integridade, além de manter-nos inteiros e completos no serviço da liderança cristã, poupa-nos da incoerência. Paulo só conseguiu ministrar com integridade porque, antes de tudo, aprendeu com o Senhor e os seus líderes o valor de não fazer nada pela metade no ministério, além do valor de ministrar de forma íntegra primeiramente a ele e depois aos outros. Paulo foi um líder íntegro e deve ser considerado um modelo a ser seguido por líderes da atualidade que desejam ser fiéis a Deus e alcançarem bons e duradouros resultados. Uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a agir e a trabalhar debaixo da direção que lhe foi dada por Deus. Em outras palavras, ele não definia a sua agenda segundo os seus próprios interesses ou percepções pessoais. Menos ainda por conta das demandas impostas por movimentos circunstanciais, isso porque ele pautou o seu trabalho na firme certeza de que, embora pudesse atuar na evangelização, os resultados vêm de Deus. 1 Coríntios 3:6. Paulo fez do ministério da pregação um meio para agradar a Deus. Motivo por que buscava a sua direção para saber onde, como, quando e a quem pregar. Por exemplo, ainda que de forma indireta, é possível ver a providência divina até mesmo na separação de Paulo com Barnabé, que pareceu, sim, prejudicial num primeiro momento, mas serviu para alavancar ainda mais a evangelização. Afinal de contas, de uma expedição missionária, passou a ter duas, Atos 15:36 a 41. Paulo desejou pregar com os seus companheiros na Ásia. Porém, o texto bíblico é enfático em afirmar que eles foram impedidos pelo próprio Espírito Santo, Atos 16:6 e 7. Há outros episódios que confirmam a total dependência com que Paulo desempenhou a sua liderança. Só que a reflexão aqui proposta é capaz de fundamentar essa verdade e de servir de incentivo para líderes cristãos na atualidade que decidiram trilhar pelo mesmo caminho que garantiu sucesso na liderança do apóstolo dos gentios. Uma liderança confiável. Todo relacionamento depende de confiança. É impossível sustentar um relacionamento saudável sem que haja confiança entre as partes envolvidas. Evidentemente que isso não é diferente na relação entre líder e liderados. O líder, portanto, deve ser alguém confiável e que inspire confiança. Dentre outras qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. No primeiro dia da sua viagem a Roma como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião Júlio, autorizou o apóstolo a desembarcar para receber alguns cuidados especiais dos seus amigos, Atos 27:3. Não se trata de um gesto comum de um centurião para um preso. Ainda mais no primeiro dia de viagem.
Isso só pode ser explicado com o argumento de que Paulo conquistou a confiança daquele homem, Atos 24:23. Mesmo num ambiente hostil, de impossibilidades e de reclusão, o apóstolo Paulo foi alguém que conquistou a confiança dos que o cercavam, vindo a liderar, inclusive, toda a embarcação, Atos 27 e 28. A confiança que Paulo conquistou deu-se pela sua integridade e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que estavam com ele. Um líder confiável alcançará grandes êxitos. Mas essa condição é fruto de entrega total e amor pelos liderados. Paulo buscou uma liderança firmada sob a total direção de Deus. Tendo conquistado total confiança dos seus liderados tanto com o seu modo de viver quanto com o de liderar. Aspectos práticos da liderança de Paulo. Por meio do conhecimento e da inspiração da liderança cristã em Paulo, somos chamados a exercer nossa liderança com as mesmas qualidades do apóstolo. O mais interessante é que não existem qualificações extraordinárias ou impossíveis de ser observadas e aplicadas na liderança. Outro ponto importante aqui é que essas exigências não tornam o líder melhor ou mais especial do que os seus liderados no serviço cristão. Pelo contrário, o chamado faz desse líder alguém munido de muitas responsabilidades. Instruindo o seu filho na fé, Timóteo, Paulo delineou as qualificações ou aspectos práticos que são requeridos de toda a liderança no serviço cristão. Nessa lista, os líderes são chamados a observar e a praticar a fidelidade, a vigilância, a sobriedade, a honestidade, a hospitalidade, dentre outras qualidades que você pode conferir. 1 Timóteo 3:1-16. Não há e nunca houve uma liderança cristã válida sem que antes não sejam aplicados na vida do líder aspectos práticos da palavra de Deus, que o capacitam para o chamado ministerial. Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram de Paulo um líder bem-sucedido foi sua capacidade de reconhecer os seus próprios limites. Ele nunca escondeu a sua humanidade, Romanos 7:24 e 25. Com a consciência da sua humanidade, o apóstolo Paulo teve condições de perceber que, por mais que ele pudesse ter avançado na sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Filipenses 3:13 e 14. Ao ter ciência da sua própria limitação, ele também pôde reconhecer o valor das pessoas para que tivesse êxito no seu ministério. Como se vê no convite que fez para Timóteo encontrá-lo na prisão em Roma e o pedido que fez para João Marcos também estar com ele, 2 Timóteo 4:9 e 11. Paulo considerou-se incapaz de cumprir o seu ministério e por isso sempre dependeu de Deus, segundo Coríntios 2:16 capítulo 3 versículos 4 e 5. O líder cristão precisa ter a consciência da sua própria humanidade e não a esconder dos seus liderados, obedecendo os limites que estabelecem o equilíbrio necessário nesse processo. O maior erro que um líder pode cometer no exercício da sua vocação é o de assumir responsabilidades que vão além das suas possibilidades e da sua capacidade e daquilo que ele consegue aguentar ou realizar. A habilidade de dividir tarefas não é sinônimo de fracasso. Pelo contrário, é a manifestação do infinito e ilimitado poder de Deus na liderança de um servo finito e limitado, que depende primeiramente de Deus e dos seus liderados para cumprir a sua missão. A liderança de Paulo destacou-se porque ele conhecia muito bem as suas limitações físicas e emocionais e trabalhava diariamente para que o poder de
Deus fosse aperfeiçoado na e apesar da fraqueza. 2 Coríntios 2:9. Paulo estava disposto a se sacrificar. À semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo exerceu a sua liderança sob o princípio do sacrificar-se em favor dos seus liderados. Numa análise geral, o ensinamento de Paulo segue na linha de que o limite de atuação de um cristão é a consciência do seu irmão, 1 Coríntios 6:12 capítulo 8. Versos 9 a 13. Paulo adotou esse mesmo perfil sacrificial como fundamento para o seu ministério. Ele nunca condenou a prática de um obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da Igreja de Cristo, 1 Coríntios 9, 1 a 14. 1 Timóteo 5:18. Mas teve como prática não ser pesado às igrejas, 2 Coríntios 11:8, e trabalhou com as próprias mãos. Quando viu que era necessário, Atos 20:33 a 35. De posse desse princípio e firmado nele, o apóstolo buscou nortear a sua vida e o seu ministério com a intenção de servir aos seus liderados. Ainda que isso lhe custasse a sua saúde, a sua segurança, a sua liberdade e até mesmo a sua própria vida. Ele pautou as suas ações como líder sobre a máxima de sofro eu, mas não o rebanho de Deus. E isso se vê nas suas próprias palavras. Quando diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, 2 Coríntios 4:12. William M. Greathouse afirma que o sofrimento de Paulo tinha como objetivo revelar a ressurreição de Jesus aos coríntios. Mesmo em decadência física, o seu interior era diariamente renovado enquanto liderava. Pois o seu objetivo maior estava apontado para a esperança do lar celestial. Ele continua: a ousadia no ministério do novo concerto é mais enfatizada do que dificultada pelas fraquezas dos seus ministros. Comentando também sobre o sofrimento de Paulo no exercício da liderança. D. A. Carson escreve: os líderes da igreja sofrem mais. Eles não são como os generais do exército que ficam atrás das tropas. Eles são as tropas de assalto. A linha de frente. Aqueles que lideram pelo exemplo e pela palavra. Louvar uma forma de liderança que despreza o sofrimento significa negar a fé. Paulo foi um líder que se sacrificou em favor dos seus liderados. E isso é o que se espera da liderança de nossos dias. Paulo tinha responsabilidade. Já se sabe que a motivação é um dos principais elementos para o sucesso de qualquer empreendimento. Quer seja espiritual, quer não. Nesse caso, o que de tão importante e significativo moveu o apóstolo Paulo que o levou a dizer: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12:15. A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio apóstolo Paulo com as seguintes palavras: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1:14. Paulo autonomeia-se devedor e faz uma confissão de dívida e imediatamente propõe pagá-la da seguinte forma: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma, versículo 15. A dívida de Paulo era com Deus, com a sua consciência e com os seus semelhantes. Pois ele considerava-se um eterno devedor diante de tão grande salvação que recebeu do Senhor.
Desse modo, assim como um homem honesto não descansa enquanto não paga a sua dívida, Paulo também se comportou assim. Ou seja, enquanto ele não quitasse a sua dívida, não teria sossego na alma. E a forma como decidiu quitar a dívida foi doando-se na propagação do Evangelho. Paulo tinha um senso de responsabilidade elevadíssimo e não se conformava em não pagar a sua dívida diante de Deus e a sua igreja, já que fora alcançado por tão grande salvação. Tratava-se de uma dívida impagável. Por essa razão, ele sempre estava disposto a trabalhar em favor do reino de Deus e em benefício das outras pessoas. Como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, o apóstolo Paulo apresenta-se como um modelo a ser seguido por aqueles que objetivam agradar a Deus na condição de líderes espirituais. Diante disso, este capítulo apresentou alguns dos principais pontos do modelo de liderança de Paulo, com ênfase no seu caráter, na liderança em si e algumas abordagens práticas. Com isso, espera-se que este conteúdo contribua para que haja um acréscimo no número de cristãos que desejem honrar a Deus como líderes fiéis. Conclusão: como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido por aqueles que desejam servir a Deus com excelência. Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, que sofreu toda a sorte de males, mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação. Então esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal Levi Modesto da Silva Oliveira, que trouxe o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que trouxe o título A Liderança de Paulo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.